Começa agora Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. No ar, Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais um programa Momento Agro em. Eu sou Marcelo Henrique, comunicólogo aqui da UEM-FM, e comigo está a professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Ela é diretora do Centro de Ciências Agrárias da UEM e é coordenadora do nosso projeto e também do nosso programa. Professora Adriana, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Marcelo. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Paulo César Posa. O professor Paulo César, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Atua na carreira de docente desde o ano 2000 e atualmente ele é docente do programa de pós-graduação em zootecnia aqui da Universidade Estadual de Maringá. O nosso programa de hoje vai falar com o professor Paulo César sobre suinocultura, produção, pesquisas e desafios no Brasil e na nossa região. Professora Adriana, as boas-vindas para o nosso convidado e já aproveitamos para fazer a primeira pergunta, Adriana. Eu gostaria, de iniciar agradecendo ao professor Paulo a presença e por aí abrilhantar o nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve avaliação do que representa a suinocultura hoje para a economia brasileira. Na verdade, professora Adriana, o Brasil tem uma grande expressão hoje na suinocultura. É um grande player de mercado. Você tem ideia? Hoje o Brasil ele é o quarto maior produtor de suínos do mundo. Tá? Então nós perdemos em colocação hoje para quem? Perdemos para a China, para a União Europeia e para os Estados Unidos nessa sequência. E da mesma forma, o Brasil é o quarto maior exportador de carne suína do mundo. Então a importância da suinocultura atualmente no nosso país ela é muito grande, ela gera muitas divisas. Só para você ter ideia, a gente teve aí, no ano de 2020, mais de 4,43 milhões de toneladas de carne suína sendo produzida. Desse volume, 77% mercado interno, 23% para o mercado externo. E esses 23% para o mercado externo, nós estamos falando algo em torno de mais de 2 bilhões de dólares. Sem falar o quê? Na quantidade de empregos diretos e indiretos que são gerados por essa cadeia produtiva. Ela gera divisas, ela gera emprego, ela gera renda, tá ok? E muitas oportunidades, tá? É lógico, é uma atividade que tem seus momentos de altos e baixos. Agora nós estamos vivendo alguns problemas em relação principalmente a custo de produção, Mas já existem movimentos em Brasília e assim por diante para tentar soluções de crédito, soluções de estoques regulatórios para tentar reduzir um pouco esse custo de produção. Mas é de uma importância muito grande, como você pode perceber. Nós temos aí, só para você ter ideia, aproximadamente 1.970.000 matrizes alojadas, Então é uma quantidade muito grande, Por isso que gera essa quantidade enorme aí de carne sendo produzida, Então a gente tem orgulho de trabalhar nessa cadeia e está falando sobre ela aqui para os nossos ouvintes. E eu vou continuar, professor, com um tema que já está aí há muito tempo sendo discutido, que é a sustentabilidade. Então, o que é a suinocultura sustentável? Se é possível aproveitar os resíduos sólidos dos suínos com sustentabilidade e ainda ter lucro para o produtor? Perfeito, professor Adriano. Esse é um tema de importância global, não apenas nacional. Então, a suinocultura hoje, ela produz, o principal objetivo é a produção de proteína de origem animal, é óbvio. Mas, além disso, é uma suinocultura hoje que trabalha com a sustentabilidade. O que seria isso? Adequada utilização de recursos hídricos, uma adequada utilização dos dejetos, disposição dos dejetos, tá ok? Para quê? Para que você tenha uma atividade
que também possa ter essa produção de carne, digamos assim, com todo esse conceito de sustentabilidade. Nós mesmos na UEM, vamos dar um exemplo nosso aqui, né? A gente utilizava um sistema lá em um galpão que era lâmina d'água. Acabamos com isso. Então nós fizemos uma reforma no nosso galpão, acabamos com a lâmina d'água para o quê? Otimizar os recursos hídricos, né? Porque nós precisamos dessa otimização. Muitas suinoculturas hoje já trabalham com reuso de água de chuvas, tá ok? A disposição dos dejetos no solo é algo que é feito há muitos anos no Brasil. O valor nutritivo do dejeto é muito alto, mas precisa saber utilizar esse dejeto no solo. Por exemplo, nós temos países que utilizam de que maneira? Trabalha com a análise do solo e aí dispõe o dejeto no solo até atender o primeiro elemento. Atender o primeiro elemento, vem a complementação depois com a adubação. Então isso é algo que é trabalhado no Brasil. Nós temos a utilização dos dejetos no solo para as lavouras. E nós temos uma grande vantagem ainda em relação a outros países, né? Nós não temos problema com neve no Brasil. E nós temos safra, temos safrinha, temos cultura de trigo, né? Então principalmente safra e safrinha é muito utilizado o dejeto. Temos que fazer o quê? Uma boa incorporação desses dejetos nos solos para que não tenhamos problemas com o quê? Com a emissão de alguns gases. E hoje em dia nós temos aí, né, orgulho de ter uma suinocultura sustentável mesmo no Brasil e seguindo, né, nessa direção aí. Aproveitando o tema, né, e o que o senhor falou com relação à emissão de gases, fala-se muito no efeito estufa, que é o aquecimento aí do planeta. Qual a influência da emissão de gases da produção de suínos sobre a poluição ambiental? Fala-se muito sobre, né, gases de efeito estufa em relação à pecuária, né? Então, mas isso é algo que eu vejo assim, eu não estou defendendo aqui, né, a agropecuária de maneira alguma, mas se você pensar bem, qual atividade econômica não gera gás de efeito estufa? E vamos lembrar também que a agropecuária não é o principal vilão disso. E outra coisa, em relação a isso, a emissão de gás de efeito estufa, nós temos, na verdade, já implantado uma série, né, de técnicas que colaboram com a redução desses gases de efeito estufa e colaboram ainda com uma renda maior ao produtor. Hoje nós já temos vários contratos no Brasil com outros países para a implantação de biodigestores. Qual que seria o interesse dos outros países? A geração de crédito de carbono. Então hoje também existe um mercado de crédito de carbono que se trabalha hoje em relação à produção suinícola. Então hoje nós temos no Brasil isso. Nós temos esses biodigestores já instalados, né, em várias unidades. E o que acontece? Ele simplesmente vai utilizar o metano produzido ali para a geração de energia ou até para a queima. Muitas vezes até você tem esse gás utilizado para aquecer leitões, não queima numa campana aquecendo leitões. Lembrando ainda que nós temos o quê? Fora o crédito de carbono, o governo federal ele ainda tem um programa que chama suinocultura de baixa emissão de carbono. E outra coisa que eu queria colocar também é que eu acho assim, emissão de gás de efeito estufa, sim, nós temos que considerar. Mas existem abordagens modernas em relação a isso. Hoje a Europa trabalha muito com análise de ciclo de vida. Então o que é análise de ciclo de vida? Vamos pegar lá, por exemplo, vou dar um exemplo assim, né, bem sucinto. O milho utilizado na produção de suínos, por exemplo, ele tem que ser plantado. E ali tem uma máquina que vai plantar, que vai consumir um óleo diesel, que vai gerar um CO2, vai gerar emissão de gás. Então computa-se tudo que vai na produção de suíno em relação às emissões. E depois existe um saldo. Esse saldo é a produção do suíno. Aí nós não estamos falando apenas das emissões. Nós estamos falando do quê? Da produção integrada. Existem as emissões, mas existe um saldo no final. É o que a Europa trabalha hoje. E isso é algo assim, moderno, né, que está sendo utilizado. E inclusive no Brasil já é utilizado. O que não interessa onde que o gás é produzido. Né? Pode ser produzido, essa emissão pode estar sendo lá na Europa, pode estar sendo no Brasil, pode estar sendo em outro país. Mas o efeito estufa vai ser único. Todas as atividades são emissoras de gás de efeito estufa. Mas a suinocultura já trabalha, sim, nesse sentido. E
ela já tem reduções muito grandes, e falar assim, né, a pecuária não é o grande vilão dessa história, não. E quando nós entramos nessa abordagem mais moderna, que é a análise do ciclo de vida, a gente começa a perceber que muitas aí atividades começam a mudar essa colocação nela, esse ranking de poluição, de aquecimento global, de eutrofização, de acidificação e assim por diante. E a nossa universidade possui um setor de suinocultura localizado lá na Fazenda Experimental de Iguatemi, da qual o senhor é o coordenador. E hoje, professor Paulo, quais são as principais linhas, né, as principais pesquisas, em qual sentido elas são direcionadas e que possam contribuir para a suinocultura nacional? Nós temos uma série de atividades, né? Então, como você colocou, Adriana, a pesquisa é uma delas, né? Então, a pesquisa, ela é um carro forte, digamos assim, das nossas atividades no setor de suinocultura. Inclusive, trabalhamos com análise do ciclo de vida. A nossa linha principal é a nutrição de suínos. Então, nós temos uma linha também que é essa, práticas, técnicas nutricionais e em relação à análise do ciclo de vida. Já pensando em até o quê? No que foi estabelecido na COP21, visando metas para 2025. E quando nós estamos falando de mercado, além de falar de mercado global, o Paraná é um player importantíssimo, porque nós somos o segundo maior produtor do Brasil. E além disso, nós temos hoje um status de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que nos coloca numa posição estratégica para exportação. Nós trabalhamos com várias linhas de pesquisa e foi muito bom, essa pergunta é muito boa, né? Porque às vezes o pessoal aí fora fala assim, mas o que a UEM está gerando? Então isso é uma atividade silenciosa. Eu sempre falo que ela é silenciosa. Por quê? Aqui nós trabalhamos com a pesquisa e essa pesquisa, ela gera resultados que é utilizados por uma série de indústrias. E isso entra na ração depois. Como a suinocultura hoje, grande parte dela é industrial e não somente produtores independentes, então você tem ele utilizando muita tecnologia gerada aqui na universidade nossa, no setor de suinocultura, que ele mesmo não sabe. Além dessas pesquisas com suínos diretamente que nós trabalhamos lá, Adriana, nós ainda temos parcerias com várias universidades, tanto do Brasil quanto do exterior, e também com outros centros da nossa universidade. Por exemplo, trabalhamos em parceria com o Centro de Exatas, com o Centro de Biológicas, tá? Tanto eles nos procurando, quanto nós procurando esses departamentos. E em muitos casos, por exemplo, nós já temos pesquisa realizada pela Química, por exemplo, coordenada pelo professor Wilker, que utilizou tecido do suíno que nós fornecemos, conversamos e fornecemos, e a pesquisa dele gerou um depósito de patente, por exemplo. Então, muitas outras pesquisas realizadas em outros departamentos, em outros programas de pós-graduação da UEM, elas utilizam a estrutura do setor de suinocultura também. Então, o nosso setor, ele trabalha diretamente com nutrição, com reprodução também, né? O professor Leandro fez um trabalho recentemente aí com reprodução, mas também outros departamentos, nós trabalhamos diretamente com eles. E outras universidades, né? Trabalhamos com universidades americanas, europeias, né? Então nós temos aí diversas pesquisas sendo realizadas em uma área de abrangência muito grande, né? Trabalhamos com a iniciativa privada, temos termos de cooperação científica com a iniciativa privada, onde nos coloca nessa posição de estar atendendo a comunidade. É a UEM cumprindo o seu papel aí, cumprindo o papel junto dela. à sociedade. É. E aí, professor, quem compõe esse setor de suinocultura da UEM? E, de alguma forma, o setor ele oferece estágios, ele tem parceria aí, claro, o senhor já citou com outros departamentos, né, com outros centros, inclusive aqui nosso da universidade. Ele está aberto, é um setor que está aberto para a visitação. O setor de suinocultura hoje ele é composto, né, da pessoa, né, do coordenador, que sou eu. Também temos vários funcionários ali da Fazenda Experimental de Iguatemi que colaboram com o setor.
diretamente atuando no setor de suinocultura em relação aos técnicos e funcionários é o senhor Nelson e o senhor Paulo, que estão lá diariamente e desempenham um papel fundamental. Temos outros técnicos lá também que nos ajudam muito, é claro, né? Se eu for nominar aqui uma série de outros, e também todos os alunos de pós-graduação e graduação. É um setor que sempre passa por melhorias, a gente está sempre ali buscando projetos fora da UEM, recursos fora da UEM, para a gente estar melhorando aquele setor. E eles nos ajudam muito. Que os projetos, quem acaba conduzindo no campo, é óbvio, são os alunos. E nós recebemos sim estagiários. Até alunos de fora do país já estagiaram lá. O setor não trabalha somente com a pesquisa. Trabalhamos com o quê? Trabalhamos com toda a parte de estágio, o ensino. Nós temos que pensar aqui, né? O tripé da universidade, o ensino, pesquisa e extensão. A extensão, como eu falei com você agora há pouco, ela é silenciosa, a nossa extensão. Ela é feita de outra maneira, né? Mas muitíssimo utilizada. E nosso setor de suinocultura é bem reconhecido por isso. Agora, a visitação, aí nós estamos com uma certa restrição atualmente. Não é só por causa do Covid, mas também por protocolos sanitários. Já recebemos até universidades de fora, já recebemos visita da Unesp no nosso setor, por exemplo, de São Paulo. Agora hoje, São Paulo não é área livre de febre aftosa sem vacinação. Então, para eu receber esse pessoal aqui, é um pouco complicado. Existe um comitê de enfrentamento da peste suína africana das Américas. Há poucos dias atrás agora, quem entrou nesse comitê é o NPPC, que é o National Pork Producers Council dos Estados Unidos, que entrou nesse comitê. Por quê? O grande problema que existiu, né, da peste suína africana começou na China, dizimou parte importantíssima do mercado chinês, e aí foi onde até aumentou a exportação de carne brasileira para aquele país, né? Então, essa peste suína já está na Europa, tá? E também, principalmente em javalis e assim por diante, até a China já cancelou alguns contratos ali de importação de alguns países, mesmo tendo sido observado em alguns animais nativos, digamos assim, tá? E também já foi observado República Dominicana e Haiti, em ilhas principalmente. Então esse Comitê das Américas hoje, ele foi estabelecido para prevenir o quê? Para prevenção em relação ao continente. Recentemente cheguei de uma viagem até, achei muito importante isso. No desembarque internacional do aeroporto de Guarulhos, existe lá naquele painel enorme tratando sobre isso. Então no painel vai alternando, né? Primeiro que eu vi lá, peste suína africana, vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Outro, não traga na bagagem produtos suínos de outros países. Ou seja, tudo isso, quando nós pensamos do nosso status sanitário do estado do Paraná, em relação a isso, nos leva a apertar um pouco mais os nossos protocolos sanitários do nosso setor de suinocultura, Diana. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Momento Agro, hein? Mas eu vou aproveitar a conversa que estava muito boa do professor Paulo com a professora Adriana. E professor Paulo, eu sei que ela vai brigar comigo. Eu vou quebrar o protocolo e o roteiro aqui. Imagina. Mas existe, no mundo do suíno, o toucinho ou a panceta. Que daí surge o torresmo, apreciado no Brasil de ponta a ponta. Aliás, virou uma comida gourmet. A panceta ou torresmo é a melhor parte, é o melhor corte do suíno? Conta pra gente pra encerrar o programa aqui. Marcelo, eu sou um pouco suspeito, né, em relação a isso, a falar sobre isso, e eu também, né, eu tenho que pensar que de repente meu cardiologista pode estar ouvindo isso, né, mas assim, muito boa essa pergunta. Eu acho o seguinte, realmente o torresmo hoje, a panceta virou, né, algo gourmetizado. Você vê em pratos assim, caros até em restaurantes. Outros países, por exemplo, Uruguai, sempre muita panceta, alguns países da Europa, muita panceta, sempre utilizaram muito isso, né? A gente vê aquelas panceta pirulito, panceta de rolo, né, que dá água na boca da gente para comer aquilo, certo? Mas é o seguinte, eu acho que isso vai do gosto do consumidor, tá? Eu particularmente adoro, né? Adoro aquilo. O que eu acho que nós podemos pegar um gancho nessa pergunta sua, Marcelo, é também comentar que a carne suína hoje, ela não tem mais aquela apresentação que ela tinha antigamente. Hoje a carne suína nós temos diversos cortes.
Nós temos picanha, temos alcatra, temos filé mignon, coxão mole, coxão duro, ou seja, nós temos coroa de costela, nós temos uma infinidade de cortes hoje em apresentações para o consumidor moderno. O que é isso? Uma bandejinha com uma boa apresentação, com pouca gordura. A carne suína hoje é uma carne com pouquíssima gordura, só lembrando, melhoramento genético, nutrição, trabalhou nesse sentido, porque a demanda do consumidor hoje é por proteína e não mais por gordura, e a carne suína, o lombo mesmo, né? O lombo tem pouquíssima gordura. Muita gente que eu conheço já fala assim, não, mas o lombo tá tão seco, professor Paulo. Fala assim, não, porque o mercado, né, solicitou isso, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje à disposição não só a panceta, mas diversos cortes, já pensando no consumidor moderno, não só a apresentação, pouca gordura, mas também em embalagens que atendem a família moderna. A família moderna é uma família pequena. Então nós temos hoje o quê? Embalagem no supermercado para 2 pessoas, para 4 pessoas, já prontinha, até cortada, que você vai lá, só chega em casa e você coloca aquilo para preparar. Isso é importante. Por quê? Porque hoje, né, o ser humano, a vida dele é dinâmica. Então ele não pode perder muito tempo também. Não tem mais aquele pernil desse tamanho que nem cabe no forno hoje em dia, né? Ele tem, mas também esse corte. Então eu acho assim, a predileção do consumidor por um corte ou outro, como eu disse, vai ser, na verdade, né, em função do gosto de cada um. Mas o que eu queria falar? A carne suína ainda tem alguns mitos. Alguns mitos como o quê? Como alguns problemas, por exemplo, de colibacilose, outros falam de gordura e colesterol. Isso já são mitos que ficaram para trás e nós temos que levar isso para o ouvinte. Só para você ter ideia, desde lá 2000 e pouco, já tem um programa que foi lançado naquela época que se chamava Um Novo Olhar sobre a Carne Suína. Desmistificando esses mitos, mostrando os cortes, mostrando aí o que nós temos para oferecer em termos de embalagens para o consumidor, o que com certeza colaborou, fora o preço, é claro, né, quando nós estamos falando em carne, nós temos que indexar o preço, também por elevação do consumo per capita, que hoje estima-se que vamos fechar 2021 com 16,8 quilos per capita. Estima-se. 2020 fechou em 16 quilos per capita. Vem aumentando o consumo interno nosso. Agora imagina, a cada quilo per capita a mais, nós estamos falando em 220 milhões de quilos a mais. E isso é muito representativo para a cadeia produtiva suinícola nacional. Muito bem, nós estamos terminando o nosso momento AgroEm. Com certeza o professor Paulo César Posa vai ter que voltar aqui para continuar essa conversa com a gente sobre suinocultura. Ele é pesquisador, coordenador do setor de suinocultura da Universidade Estadual de Maringá, que fica na Fazenda Experimental de Iguatemi. Ele atua na carreira docente aqui na Universidade Estadual de Maringá, é docente do programa de pós-graduação em zootecnia. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o programa Momento AgroEm para conversar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, Marcelo, Adriana, pelo convite, e nós estamos à disposição, não só aqui na Rádio da UEM, mas para toda a comunidade. A gente está aberto a todos aí, se quiser tratar sobre assuntos, quiser tratar sobre pesquisa, sobre produção, a gente fica ali no Centro de Ciências Agrárias, bloco J45, sala 119, ou no setor de suinocultura, a gente está sempre lá também, e estamos à disposição de todos aí, para dirimir eventuais dúvidas, para aqueles que têm interesse aí sobre a cadeia produtiva também. Professor Dr. Paulo César Posa falou conosco hoje sobre suinocultura, produção, pesquisas e desafios no Brasil e também na nossa região. O programa tem a participação da acadêmica de comunicação e multimeios da UEM, a Natasha Queiroz, do jornalista André Scarati, na mesa de áudio conosco, Everton Vieira. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, comunicólogo aqui da Rádio UEM FM. Conosco, na participação aqui e também na apresentação do programa, a professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Ela é diretora do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá e a coordenadora do projeto. Professora Adriana, muito obrigado e até o próximo Momento AgroEm. Obrigada a todos os ouvintes, até o próximo Momento AgroEm. Tchau, pessoal! Você ouviu Momento AgroEm, cultivando a informação e a pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto.
Diariamente, você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. Momento Agro UEM. Cultivando a informação e a pesquisa no seu dia a dia. Apoio Rádio UEM FM 106,9. Em sintonia com a comunidade.